A minha pergunta vai na patologia ali na sexta linha, que você coloca o desassédio familiar e mesiológico essencial para o desenvolvimento da liderança infecciológica. Se você tiver algum exemplo, alguma coisa nesse sentido? Então, Cássio, também, esse ponto, para mim, também sempre foi um valor. Né? Mesmo antes de eu conhecer a Invex, eu sempre pensei assim, bom, se eu não puder me posicionar com a minha família, eu não vou conseguir me posicionar em lugar nenhum. Então, várias pessoas já conhecem a minha história, minha família é uma família de artistas, né? Meu pai é músico, minha mãe era cantora, e é uma família assim que tinha poucas regras em termos assim de horários, né, de alimentação. Então, eu fui uma criança, sempre estudei à tarde. Se dependesse dos meus pais, eu acordava meio-dia, almoçava, ia para a escola, dormia 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, enfim, porque todo mundo dormia tarde em casa. Mas desde criança eu sempre fui muito assim rígida com essa parte de horários. Então, por exemplo, eu era bem chata com relação à escola. Então, eu falava, não, eu tenho que ir para a escola. E meus pais falavam, não, falta hoje. Pediam para eu faltar, né? Assim, porque era, né, estava tranquilo, não precisava, já tinha passado. Minhas provas, minha mãe nunca viu, dever, nunca, 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 nada. Eu pedi a mãe, tem que assinar o boletim, mãe, tem reunião, não sei o quê, mãe, não sei o quê. Então, como eu sempre tive isso, e até na minha família, assim, eles me chamam de careta ou certinha, né? Mas com muito respeito, assim, a gente brinca. Mas é uma situação que isso sempre aconteceu. Eu sempre fui muito posicionada, assim, ó, eu não vou fazer isso aqui, não tá, eu acho que isso não está certo, né? Eu quero seguir essa carreira, eu quero fazer assim. E meus pais sempre me respeitaram muito nisso. Então isso me ajudou muito na Invex. Então, quando eu cheguei, por mais percalços que eu tivesse passado, dificuldade, porão, não fui livre disso de maneira alguma, mas eu consegui, a força minha assistencial, parapsíquica e desse desassédio familiar, isso me ajudou muito. Outros problemas eu tenho até hoje, né? Até a parte da intelectualidade, de alguns medos, né? Inseguranças, autoconfiança, isso eu tenho ainda, tenho que trabalhar bastante. Mas eu penso que a partir do momento que o investidor ele consegue se posicionar, não é botar o dedo na cara dos pais e fazer ele dar lição de moral, não é isso. Mas ele conseguir, de fato, ter uma autonomia pensênica e de argumentar aquilo que ele acha que é melhor para ele. E ele também ter banca para manter também o ônus e o bônus disso, né? Eu brinco que, às vezes, meu pai brincava, meus pais não são da Conscienciologia, né? Minha mãe já dessomou, mas meu pai brincava assim, o que você vai fazer? Rio de Janeiro, né? Eu indo passar fim de semana fazendo curso de projeção no IPC. E eu saía com edredons num calor de 40 graus, porque a gente... Que esse curso dos edredons aí que você fica fazendo, que você gosta, você vai dormir? Eu, não, pai, eu vou sair do corpo e tal. Ele, isso é uma maluquice, o que você está fazendo? E a sua faculdade? E o que não sei o quê, né? O que você está passando no fim de semana? Eu, bom, pai, a faculdade está aqui, está tudo aqui. Eu ainda não tinha independência financeira, dependia dele. Às vezes deixava de ir, porque batia assédio e falava, não vou te dar dinheiro para você fazer isso. E eu não ia, mas você tem que arcar com o ônus e o bônus disso, é um momento da vida. Mas sempre tinha esse respeito, de a partir do momento que aquilo também era visto pela minha família, que estava me fazendo bem, né? E, de certa forma, eu estava crescendo com aquilo, eu me posicionava, eles não tinham muito como não apoiar, né? Assim, não, então, ok, é o que ela quer, a gente vai respeitar. Então, isso eu também tive esse apoio, tinha momentos críticos, mas... Então, eu penso que não é você tentar ajudar, não é só ajudar em casa, de fazer tarefas, mas ouvir, né, a sua família, de tentar entender se o pai ou a mãe tem algum tipo de problema, ou alguma doença, tentar entender esse problema. Tentar se colocar à disposição para ajudar. Aproveitar aquele momento, porque depois que você sai da casa dos pais, você continua ajudando, mas é um outro tipo de relação que se cria, né? Enquanto está ali, eu, pelo menos, dei o meu máximo. Assim, eu não virava a cara, não fazia, eu dava o meu máximo até... Eu falava para meu pai, eu acabei saindo de casa tarde, eu saí com 26 anos.
porque eu saí depois que eu me formei, mas eu falava assim para meu pai, até os 26 você pode contar 100%, depois eu vou viver minha vida e não vou conseguir dar tanta atenção aqui na família e tal. E foi muito positivo isso para mim, mas isso foi desde sempre, assim, desde que eu era criança. Flora, aí conta com a variável paragenética. Aí a sua curso emissivo. Acho que o curso emissivo me ajudou muito. A própria sua construção holobiográfica, né, seu temperamento, e aí é uma paragenética forte vencendo a mesologia, né? Que essa é a proposta de todos nós. Eu tinha duas convicções, por isso que eu agradeço muito ao curso emissivo de eu ter conseguido fazer, né? Mas eu lembro que quando eu era criança era bem forte, assim, eu não podia ser artista, eu sempre tinha isso na minha cabeça. Já tinha tem vários debates na Conscienciologia e tal, né? Mas, assim, isso para mim sempre foi um valor que eu não podia nem seguir profissionalmente nisso, porque eu ia ser mais do mesmo, né? E que eu deveria encontrar um grupo. Isso era algo que, assim, eu deveria encontrar um grupo e que eu não podia ser artista. E eu me lembro até nessa brincadeira de artista, né? Eu, obviamente, sendo filha de músicos, eu amo música, adoro, né? Assim, se deixasse. E na época que eu fiz o vestibular, meu pai falou assim: se você passar no vestibular, eu te dou um curso de teatro, né? Aí eu falei, poxa, legal, pode ser legal. Nessa época eu tinha alguma coisa assim, pode ser um hobby. Eu não vou ser atriz nem nada, mas vai ser um hobby. E eu lembro que eu passei no vestibular e aí meu pai me deu um dinheiro para eu fazer a matrícula. Eu fui lá em frente ao curso e eu fui caminhando assim e eu tinha muitas inspirações assim, né, parapsíquicas. Se você se matricular nesse curso, eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 20 anos, um ano e meio antes de eu conhecer a Conscienciologia. Tudo vai dar para trás. Você não vai conseguir fazer o que você veio fazer, algo assim, né? E eu falava, mas, gente, é um hobby, eu não vou ser atriz nem nada, né? Mas aquilo ficou tão forte que eu cheguei na porta e falei, eu não vou fazer. Aí voltei, entreguei o dinheiro para meu pai e falei, pai, ele, como assim? Você não vai fazer? Não vou. Se quiser me dar esse dinheiro para eu gastar de outra forma, mas eu não vou matricular em curso de teatro nenhum. E, então, eu sempre tive esses amparos, assim, quando tinha uma possibilidade. Eu lembro, meu pai tentou me ensinar a tocar, meu pai é um ótimo guitarrista e violonista. E eu tenho um episódio do Chaves, eu sei quem vê Chaves, mas tem um do Chaves que ele pega assim, no violão, aí cai a mão. Aí põe a outra mão, cai a mão. Sabe, assim, eu fazia meio que essa situação, assim, para não ter possibilidade dele me ensinar, né? Então, quer dizer, eu não aprendi nada da música. Mas é interessante que você ouviu essa inspiração aí, né? Porque podia ter passado batido, né? Sempre dei muito valor a isso. Então, assim, eu penso que valorizar os insights, as ideias inatas, né? Aquilo que você realmente quer fazer, eu penso que é um dos principais pontos nesse início da Invex, né? E aí, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, dê um like pra gente. E se você tiver mais interesse em saber sobre a técnica da inversão existencial, não deixe de se inscrever no canal da ASINVEX, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial.